Fala pessoal, nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast aqui pelo canal da Licença Esporte. Hoje mais uma vez eu estou acompanhado aqui do CEO e um dos sócios fundadores da Licença Esporte, Sidney Loureiro. E antes de receber o nosso convidado e passar a palavra aqui para o Sidney dar continuidade, eu gostaria de agradecer aos nossos colaboradores, o sistema Genesis Training, um sistema completo de tecnologia de gestão para escolas de esporte, e loja do Museu do Flamengo, onde você pode encontrar produtos exclusivos do Museu do Flamengo. Sidney, antes de passar a palavra para você, eu gostaria de agradecer a presença aqui do Luiz Fernando, uma fera braba aqui do esporte, do futebol brasileiro, ex-atleta profissional, enfim, com uma carreira brilhante, uma carreira enorme, né? Ele está aqui hoje também como professor de educação física, como educador, para falar um pouquinho para a gente sobre a importância do professor, né, do profissional habilitado para o desenvolvimento, para a gestão, enfim, para uma escola de esporte. Agora eu vou passar a palavra para o Sidney, dar as boas-vindas aqui para o nosso convidado. Sidney, está contigo. Obrigado, Thiagão. Um prazer estar aqui de novo. Valeu. Do teu lado aí para a gente estar fazendo mais episódio. Luiz é de casa, amigo, irmão, muitos anos, a gente já se conhece. A gente desenvolveu uma amizade grande, né, ao longo de um tempo e a gente nunca tinha trabalhado juntos. E final de 2022... eu fiz um convite para ele vir trabalhar com a gente nesse projeto que a gente tem da Academia de Futebol do Galo, na verdade da Licença Esporte, que, como todo mundo sabe, é uma empresa de licenciamento de marca esportiva, tanto para produtos esportivos, como a gente tem aqui hoje do Museu do Flamengo, mas como também das academias de futebol. Hoje a gente tem o Atlético Mineiro, a gente tem o Náutico, e tá chegando novidades aí, né, Luiz? Então é um prazer. O Luiz veio trabalhar com a gente e tem desempenhado uma função muito importante dentro do nosso projeto. Por isso a presença dele aqui hoje, que é a orientação junto às unidades, junto aos professores, na questão metodológica, na questão de ensino e também na integração desse processo de desenvolvimento da metodologia junto com os clubes. Então, boas-vindas, obrigado por estar aqui, obrigado por ter aceito. Foi difícil tirar esse homem de casa para vir aqui falar. É uma fera, né, cara? E é envergonhado, não gosta de falar, por isso que a gente está tentando quebrar o gelo aqui para ele ficar mais calmo. Tem vídeos aí, né, Sidney, parece, né? Tem, ao longo da entrevista a gente vai soltar uns vídeos bacanas aqui dele. Mas, enfim, seja bem-vindo, obrigado. E primeira pergunta que eu vou te fazer. Você, como professor de uma escola de esporte, eu queria saber o que uma escola de esporte vende, que eu gosto sempre de começar com essa pergunta dentro da área, principalmente quando a gente está com os professores aqui. Vou responder a sua pergunta e depois fazer o agradecimento. A gente vende o aprendizado de modalidade esportiva. É uma honra poder estar aqui, falar daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente mais sabe, né, no dia a dia, enfim. Obrigado pelo convite, espero poder contribuir naquilo que vocês propõem aqui no debate, no podcast. Com certeza vai. E aí, dando seguimento à sua resposta, já que uma escola de esporte, ela vende o aprendizado de uma modalidade esportiva, a gente sabe que para ensinar essa modalidade esportiva, a gente precisa ter uma metodologia. Você tem uma vasta experiência, você foi professor em várias escolas de esporte. Dessas escolas que você passou, qual delas, quando você chegou, você foi contratado, o dono da escola ou o coordenador metodológico da escola te chamou e falou, tá aqui a metodologia de ensino da minha escola e eu quero que você siga esse padrão de ensino? Olha, Sidney, eu venho do futebol, eu respiro futebol, não 24 horas porque eu durmo, né? Mas digamos aí 18, 16 horas eu respiro futebol, você é a prova viva disso. Depois que eu parei de jogar futebol profissional, que eu estudei, que eu me formei, eu nunca tive em mãos um caderno metodológico. Sempre foi daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivi, daquilo que eu entendia que era o correto. Óbvio que não era o correto, porque você tem que ter uma metodologia para, né, orientar os seus alunos, aqueles que estão ali no seu dia a dia. Então, nunca trabalhei em 4, 5 escolinhas lá em Juiz de Fora e nunca tive acesso a metodologia nenhuma. A gente fala muito de metodologia. Se você chegar hoje com um professor de qualquer escola, eu te garanto que 60% não sabe o que é metodologia. Falam a metodologia, mas o que é metodologia? Né? A gente replica muito aquilo que a gente escuta, mas na prática o conhecimento em si é praticamente zero. Porque a escola, pelo visto, ela não só ela não te dá uma metodologia, como ela não pergunta para você se você tem alguma metodologia, né? O que você está falando. O professor também, na maioria das vezes, o cara não tem, né, essa estratégia, que não deixa de ser uma forma de estratégia, né, de ensino, uma técnica, né? Então, não só a escola não te fornece, como ela não te pergunta. Então, assim, no geral, essa é a sua impressão, né? Que
há esse despreparo em relação à metodologia de ensino. É a minha impressão, não. Eu posso falar porque eu vivenciei, né? Então, eu nunca real, tive. né? É real. Das que eu passei é real. Tomara que tenha mudado. Sim. Tomara. Acredito que não, pelo contato que eu tenho de fora com um e com o outro, eu percebo que não. Essa é a missão do Cisne, inclusive, né? Essa A missão de vida do Cisne. é a nossa, é o nosso propósito, é a nossa missão. É bom a gente abrir com esse tema, né? E poder ter o testemunho que o Luiz tem. E nós vamos trazer outras pessoas aqui para falar sobre isso e para poder comprovar aquilo que a gente quer mudar, né? A gente quer fazer com que uma escola de esporte, o nosso propósito aqui hoje é esse. A gente tem como propósito a License ser a maior empresa de ensino esportivo do Brasil. E para ensinar esporte, a gente precisa saber o que a gente está aplicando, como a gente está ensinando, como a gente está desenvolvendo essa metodologia. E aí é o paralelo que a gente sempre fala aqui e que eu trago também para os cursos que a gente ministra, que por que as escolas recorrentes, né, a escola onde nós estudamos, aprendendo português, matemática, geografia, tem livros metodológicos de cada matéria, tem o capítulo 1, o capítulo 2, o 3, né? E quando você matricula teu filho numa escola recorrente, você sabe que ele vai ficar de janeiro a dezembro naquela escola e vai ter uma progressão pedagógica de ensino, ou seja, ele vai aprendendo aos poucos e vai... Foi assim que a gente estudou, foi assim que a gente chegou até o final dos estudos, quem fez graduação também, enfim. E por isso que as escolas de esporte, a gente fala hoje escola de esporte, se tornaram durante muitos anos escolinha. O nome já diz escolinha, né? Porque realmente quando você não tem uma metodologia, você não sabe o que você está se propondo a ensinar, você tem que virar uma escolinha, não uma escola. E esse realmente é o nosso propósito. E aí, Luiz, emendando já, entrando nesse assunto, e é bom a gente conversar, como eu falei sobre isso, que a grande questão se eu estou numa escola recorrente, uma escola normal, meu filho está lá, ou nós tivemos essa experiência na nossa vida, você está aprendendo história lá, está no capítulo 3, o professor é mandado embora, ou ele sai, ou ele fica doente, vem um outro professor. Ele segue do capítulo 3 em diante e você sabe que você continua aprendendo. Já que você disse que não tem uma metodologia nas escolas, se você monta, você deve ter uma progressão de ensino montada por você. Mas se você vai embora e chega um outro professor, como é que fica essa passagem de bastão de ensino numa escolinha de futebol, que hoje é a experiência que você tem? A gente debate muito sobre isso nos cursos, né? Com a Academia Timbu e com a Academia do Galo, sobre essa metodologia, nessa progressão. Eu vou ser muito humilde de reconhecer que eu também nunca quis ou tentei mobilizar o meu entorno para poder a gente tirar isso do papel, não ficar só no papel, Sim. metodologia. Nunca, nunca, nunca. Não sei se por causa de correria de dia a dia, ou por preguiça minha e dos demais que estavam comigo. É fundamental, Sidney. Por quê? A gente que quer ajudar a criança a se desenvolver em todos os aspectos, não só o técnico, físico, tático, como cidadão, a gente precisa um passo a passo. É como educador, né? Vocês são educadores, Exatamente. né? A gente é muito além de professor, de educador, a gente às vezes é pai, é mãe, Exato. a gente Psicólogo. que milita na área, a gente É. é tudo ao mesmo tempo, né? A gente pega agora esse caso dessa semana, que é um absurdo lá de Uberlândia. A criança de 6 anos. Que absurdo foi aquilo, meu Deus. É assustador. É Então, assustador, o nosso meio está cada vez mais competitivo, muito mais profissional. E a gente partir de uma metodologia que ela vai te mostrar o passo a passo. E o pai, que no contexto, na minha opinião, é o principal, Claro. ele vai entender onde o filho dele está inserido. Ele vai entender aonde o filho dele pode chegar. Sim. Quando você não tem isso, meu filho está aqui. Ele é o Messi, é o Vira Neymar, uma atividade é o Cristiano Ronaldo. recreativa, né? Sem Exatamente. planejamento, sem metodologia, é uma Exatamente. recreação. O pai não se reconhece ali naquele. Na escola, o pai não vai lá na segunda, na terça reclamar com o professor que Sim. o livro dele não foi colocado na prática. O pai ele lê as matérias, conserta lá as atividades com o filho, no dia a dia de escola, recorrente. Na escolinha é diferente. Ele cobra, ele quer que o filho seja isso. Então, Ele assim, quer ver desenvolvimento. Exatamente. Na prática, se você mostrar isso para o pai, eu tive um caso agora, lá da Academia do Galo, essa semana tá tendo um aluno nosso lá fazendo avaliação no clube. E ele me ligou. A avaliação que você diz é a famosa peneira, A né? seletiva. A seletiva. Fabrício de Patos de Minas. Luiz, a nossa metodologia está toda aqui. Eu tenho um áudio dele gravado. Tudo que a gente tem no sistema está aqui. Ou seja, o pai dessa criança que também está lá, é verdade.
existe uma progressão, existe um propósito nessa metodologia. Então não pode ser da nossa cabeça. Claro que a gente tem muitas ideias. Por que não coloca no papel? Vamos juntos se ajudar, montar essa metodologia, analisar, ver o que é bom, o que é ruim para cada idade. Eu vejo gente fazendo treino físico com criança de 7, 8 anos, que para 10, 15 anos não dá ainda, sabe? Então, assim, é bom colocar no papel, a gente sentar, debater sobre isso. É um mercado muito complexo, né? Muita vaidade, cada um... Mas é cultural, a gente chegou a conversar isso nos outros episódios. Quem está chegando agora, conhecendo o canal agora, olha a nossa playlist aí, a gente está criando conteúdo justamente para debater esses assuntos todos, que é tudo que envolve uma gestão de uma escola de esporte. Então a gente já tem capítulos aí falando de parte jurídica, temos outros falando de metodologia também. E quando a gente recebeu aqui um dos nossos convidados, a gente conversou sobre isso, que assim, a gente é o país do futebol, né? Todo mundo diz que a gente é o país do futebol, e aqui a gente não vai falar só de futebol, vamos falar de esporte como um todo, mas a gente se diz o país do futebol. É impossível não falar de futebol no Brasil. E é um dos países que tem, né, a bandeira do futebol na nossa vida, e que a gente produz muito pouco conteúdo de ensino, tanto metodologia, livros de tática, de técnica, de desenvolvimento metodológico. É uma questão cultural, acredito, da gente não colocar. A gente falou dos artigos, né, que a gente publica muito poucos artigos científicos dentro da área esportiva. Isso que você está falando não é você, é um pouco da nossa cultura, e a gente está querendo mudar isso porque a gente tem capacidade, a gente sabe o que é o melhor, de que maneira a gente pode ensinar, mas a gente tem que começar a chamar essa responsabilidade. E foi bom você colocar esse ponto, que é o que a gente está propondo, que hoje a gente tem um caderno metodológico na Academia do Galo, na Academia Timbu também, desenvolvido em conjunto com as divisões de base, e que os exercícios foram adaptados para as escolas, e o que o Luiz está colocando é que esse menino da Academia Pato de Minas, do Galo, treinando na Academia Pato de Minas, seguindo o caderno metodológico, quando ele foi fazer a peneira, o teste, né, a avaliação lá no clube, ele viu que o clube aplicou aquilo que a escola estava aplicando. Esse é o nosso maior objetivo. Quer dizer que eles ficaram felizes, o pai também, e o pessoal gostou bastante. Eles viram na prática, né, Sidney? Porque quando você fala na apresentação uma coisa, quando você vê na prática... o pai vê o desenvolvimento acontecendo, né? Exatamente. E a gente tem hoje na nossa equipe, o nosso coordenador metodológico, o Gibson, ele é da licença B da CBF. Então hoje no Brasil já tem 2 livros, né? Eu acho que o brasileiro lê muito pouco. A gente lê muito pouco. Eu acho que por isso que a gente produz muito pouco. E o Gibson hoje é um dos melhores que a gente tem. Então, assim, a gente está muito bem alinhado, né? E muito bem cercado nesse sentido em relação à Academia do Galo e também da Academia Timbu. Esse desenvolvimento que vocês estão falando, em relação à questão da metodológica, isso é importante agora puxando o lado até para a questão do empreendedor, do gestor, porque isso desenvolve o esporte de uma maneira geral, né? Você profissionaliza. Você vê esportes nos Estados Unidos, por exemplo, as ligas que eles têm lá, de um nível de organização, não do futebol, né, no caso deles, porque a questão cultural lá é diferente, mas você vê um nível de organização, de promoção, de valores que circulam, porque isso tudo faz parte do mundo. Você não pode destacar uma coisa da outra. Então, assim, puxando até para esse lado do investidor, pensando como investidor, como gestor, como empreendedor, esse desenvolvimento ele é totalmente necessário, né? Não, ele é fundamental. Você tocou num ponto super importante, que é justamente o seguinte: a partir do momento que uma pessoa interessada em ter uma Academia do Galo procura a License, que é a parceira do Atlético Mineiro nesse projeto, eu quero ter uma academia de futebol. Como isso é feito hoje, não desmerecendo os outros clubes e as outras empresas, como a License, que estão no mercado, mas que é a realidade, eu quero abrir uma escola de um clube X. Ele recebe uma placa para botar lá, aqui é o clube X, é a escola do clube X, a academia do clube X, recebe lá, tem que comprar um uniforme aqui, tá aqui, e a partir de agora tu se vira. O licenciador, ele é quase um intermediário só, né? Ele só pega aqui a placa, como você falou, metaforicamente, óbvio, cola lá e fala assim, agora você... E o cara fica vendido, né? Agora é contigo. O nosso propósito dentro desse mercado, desse projeto, que é transformar esse mercado, é justamente isso. É o quê? Não é só isso, né?
hoje a gente está falando de metodologia, mas a gente tem a parte jurídica, a parte contábil, a parte de legalização da empresa, ter o KNAI correto, a gente vai falar, que é sensacional a gente vai né? falar sobre isso. Eu acho que até na próxima semana, não percam, a gente vai falar de contabilidade tributária aqui, que é fundamental, porque é muito amador, né, esse mercado. Então a gente tem que trazer e aí as pessoas não sabem por que não dá certo. Abri a escola e ela fechou. Então, a partir do momento que o empreendedor ele vê um projeto em que você tem não só uma grande marca, mas todo um apoio, principalmente metodológico por trás, isso dá segurança para ele investir. E em cima disso, eu queria fazer uma outra pergunta, que é a seguinte: eu sou um empreendedor, fui lá, comprei lá uma academia do Galo, academia Timbu, recebi um documento metodológico, eu tenho lá no sistema Gênesis toda a metodologia, os exercícios, e aí eu vou contratar o professor. Aí eu chego o Luiz Fernando, que aí eu brinco e falo que o Luiz, ainda mais com a experiência que ele tem, com os gols marcantes que ele tem, que a gente vai passar daqui a pouco. Né, os lances né? polêmicos. E falar nisso, só para o pessoal entender, vamos pro gol. Eu tinha certeza que você ia falar disso agora. Você falou, peraí. É assim, poucas pessoas no mundo têm gol verdade. gravado na voz de quem? De Léo Batista. De Léo né? Batista. Não é qualquer um. Por favor, Fabrício, solta aí o gol que o Luiz Fernando fez. Olha lá, gente. Olha lá. Goiás. Esse jogo foi o quê, Luiz? Que Foi golaço. 2003. Goiás e Bahia. O Cuca era treinador do Goiás, aí tinha o Grafite, tinha o Josué, tinha o Mineiro. Aí vocês saíram perdendo de 1-0, empatou e você faz o gol. 43 aí, ó. Aos 43? Cabeceou duas vezes ainda. Pô, essa cabeçada foi bonita, hein, cara? Salvador ficou pequeno. Olha o homem comemorando. Primeira 43 do segundo Fonte tempo. Nova, antiga Fonte Nova. Antiga Fonte Nova. Hoje Arena Fonte Nova, né? Aquele do Romário não tem não, né? Tem Romário também? Existe? do Romário eu vou puxar daqui a pouco. Vamos continuar o papo aqui. Daqui a pouco a gente chama o lance dele com o Romário. Mas também. tem que ser o contrário, Cid. Você começa mal com o lance do Romário, é triste e termina bem. Não é triste, mas é um lance... Pô, não é qualquer um que consegue né, jogar com o Romário. Não é qualquer um. Participei dos 1000 gols. E aquele bote deu certo. Você chegou na bola. Se tem o VAR, voltaria atrás, não era pênalti. É isso aí. Daqui a pouco a gente chama o VAR. Daqui a pouco a gente chama o VAR pra ver. Fabrício faz o VAR aí no... E aí o dono dessa escola, que vai montar essa escola, ele pega o Luiz Fernando, que jogou no Bahia, que jogou no Nova Iguaçu, jogou no Gama, fez gol, se formou em educação física. E aí fala, ó, você quer trabalhar aqui na Academia do Galo, do Timbu, ou em qualquer outra escola que tenha um programa pedagógico de ensino, né, uma metodologia de ensino. E aí chega lá o Luiz e fala, Luiz, você tem que seguir isso aqui. Como é que é isso? Como é que é essa relação? Como é que você via isso? Eu sei que hoje, de repente, mudou a tua imagem, porque eu brinco, né? Eu também, como fui professor de escola de esporte, o professor, ele se sente a mistura do Mourinho, do Guardiola, do Tite. Ele é o dono do saber. Super ego dentro do saber tudo do futebol que a gente brinca, né? Dentro do campo é comigo, a sua parte de gestão. E o dono da escola, ele tá comprando a marca, alugando o espaço ou comprando o espaço. Ele tá assumindo todo o risco. Né? Ele assume todo o risco para chegar na hora e falar, aplica a aula lá do teu jeito, da tua maneira. Isso não é um negócio, isso não é um business. Mas hoje, como professor, você como professor, depois eu vou falar a visão como gestor, mas você como professor, chegou lá, entregou essa metodologia, como você iria ver há alguns anos atrás e como você vê hoje? Ou seja, está muito enraizado ainda a cultura do futebol passado, né? Do famoso X-tudo. Você faz tudo em 1 hora de treino. Sim. Mas qual o seu objetivo para aquilo? E a gente encontra muita resistência, né, para esses professores antigos. Né? Exatamente. Porque cada um se acha. Mourinho, Guardiola, Tite, cada um acha que é melhor do que o outro, sabe mais do que o outro. Tem habilidades especiais. Eu não sou avesso aos estudos, eu gosto muito dos estudos. Eu acho que ele tem que se complementar com aquele que já teve a experiência, né? Esses que estão chegando no mercado estão trazendo muitas coisas novas, isso é muito bom, mas eu acho que a vivência também daqueles que tiveram no dia a dia, que conhece, isso eu estou falando de professor e o contratante lá, ele tem que entender, né? Porque hoje saem muitos alunos de faculdades que vão começar a ingressar nessa área, eles pegam o que está no mercado e começam a implementar. Aí entra o quê? A metodologia. Ele não sabe o que é metodologia, ele não sabe na prática o que é aquilo, ele não sabe aquela escolinha que está contratando o que ela pensa sobre futebol.
Porque cada um pensa futebol de uma maneira. E qual o né? objetivo Qual o daquela escola? objetivo daquilo? Vai competir, não vai competir? Então, É para infelizmente, formar atleta, não é, né? infelizmente Enfim. ainda a grande maioria é muito amadora, né? Eles não têm um norte. E puxando sardinha agora para licença esporte, quem entra na Academia Timbu e na Academia do Galo, eles têm um norte. Em todos os departamentos eles têm um norte. Essa né? é a mágica, inclusive, dessa gestão A gente, profissional. a gente não pode contar, senão as outras vão fazer a mesma coisa. Mas a gente não cresceu à toa. Claro. A gente não está no patamar que nós estamos à toa. A gente costuma dizer lá internamente, nenhum licenciado nosso fica sem resposta em 24 horas. Nenhum. Né? Então, isso também é um pouco daquilo que a gente pensa do novo, de aceitar o novo. Tem eu que já joguei bola, mas tem lá funcionários que vêm da faculdade, que conhecem da área dele, então a gente está conseguindo unir o útil ao agradável. Eu acho que seria muito importante eles se atentarem a isso, sabe? Porque eles vão encontrar resistência. Eles encontram resistência, eu percebo isso. Porque cada um se acha no direito de fazer aquilo que ele dono pensa do saber, eu chamo o dono do saber, né? Exatamente. E você, como gestor hoje, como é que você propõe isso para esses novos profissionais, ou que seja para profissionais com mais experiência que eventualmente venham a trabalhar, né, com vocês, enfim, com a rede, a Licença Esportes hoje é uma rede imensa, enfim. Como é que você, como gestor, propõe isso? Como é que você aborda isso? E convence, né? Porque, de uma certa forma, isso é uma negociação. Você expõe toda a sua metodologia, ele vai ter alguma questão que ele vai rebater. Como é que você aborda, como é que você expõe isso para esses profissionais? O principal de tudo para mim é estrutura. Você tem que primeiro mostrar a sua estrutura, que aí você já vai encher os olhos do professor. Ele se sente valorizado, aquela coisa chegando nessa estrutura aqui, então... Um ambiente profissional. A partir disso, é você ter uma metodologia. É você ter uma estrutura, no mínimo profissional. O amador já não dá mais. Para poder apresentar para esse Lá no profissional. curso a gente fala muito sobre isso, até no dia a dia com os nossos licenciados. Existem estagiários de faculdades que querem fazer prática na fisioterapia, que quer fazer na psicologia. Por que você não faz parcerias com escolas e monta uma comissão técnica profissional com esses estagiários? Ao invés de você pagar, você assina a hora-aula, que eles precisam de hora-aula. A hora de formação, né? Que eles precisam de hora de treino, vamos dizer assim. E né? nós temos licenciados que já fez isso. E sentiu que realmente é diferente. Você chegar com um aluno você lá forma, hoje... né? Você começa a formar Porque esse cara antes dele tá formado, né? De fato, Porque né? a grande maioria hoje das crianças, infelizmente, tem sobrepeso. Se alimentam mal, dormem é um mal mal. mundial, né? Então você chega lá e você já tem um estagiário de nutrição para poder fazer uma anamnese dessa criança. Você tem lá um psicólogo para poder bater um papo com essa criança. Você, opa, aqui eu estou resguardado. Então, como gestor, monta uma equipe profissional. E aí o professor entra no ambiente dele, ele já olha diferente, né? Porque o gestor pensa em vender mensalidade. Top. A ideia é essa. Porém, o trabalho te traz a mensalidade. Claro. Eu tinha... A entrega, né? O valor que você está vendendo. Exatamente. É tudo valor, né? Tudo Exatamente. questão de valor, né? É aquilo que o Sidney fala muito no curso. Quando você leva uma criança para uma escola de esporte, como que funciona aqui? Aí você fala 3 vezes na semana, R$150. Opa, não. É recreação. Aqui não. Aqui a gente tem uma equipe profissional, a gente trabalha dessa. Primeiro você fala tudo que você vai proporcionar para essa criança. Sim. E depois você fala de valor. Sim. Você liga para qualquer escolinha hoje, ou grande maioria delas, como que é aí na sua escolinha? 3 vezes na semana é 150. Vai te dar a agenda e a mensalidade. Qual que acabou. tem troca? É só jogar bola? Então, enfim, eu como gestor, eu mudava um pouco essa conotação de escolinha, levar para a escola, porque eu acho que no diminutivo fica ruim mesmo. Sim. E após isso, mostrava toda a sua estrutura, o que você tem, o que você proporciona para aquele pai, para aquela mãe, para aquele responsável. E essa questão do estagiário é muito legal, porque isso agrega, inclusive, para o estagiário, né? Exato. Porque ele vai trabalhar, vai estagiar numa escola licenciada pelo Galo, pelo Náutico, quer que seja, por qualquer clube, ele trazer isso para o currículo dele enquanto estudante também é super legal, né? Sim, sim. E cara... ajuda na formação dele, claro. Agrega o currículo dele e ele cumpre as horas de estágio que ele é obrigado a cumprir para poder se formar. E ainda leva o selo daquele grande clube no currículo dele. Você junta tudo, entendeu? A gente conversa muito sobre isso. Hoje o professor de educação física, o que milita na área do futebol, ele trabalha em 3, 4 lugares diferentes. Então, praticamente, ele não tem tempo para sentar lá na Gênesis, montar a sua aula. Ele só cumpre horário, né? Terça-feira ele tem que estar em tal lugar, tal hora. Ele é personal, ele é professor de escola, ele trabalha em escola recorrente, enfim. Ele tem uma série de atividades. Essa é a realidade, né, que você vê. Né? Então, ele chega lá e faz o quê? 1 hora,
E faz Bota aquele treinozinho básico, que eu digo assim, sem metodologia, né? Corre aqui, o cone e tal. Se a aula é 2 horas da tarde, ele chega 10 para as 2 ou até às 2 horas. Ele não tem horário, ele não chega meia hora antes para poder montar o treino, para relaxar, fazer um lanche, ele já chega em cima, atropela as coisas. Tem professor que entra com o celular dentro da quadra, a gente conversa muito sobre isso, a gente orienta, não existe. Mas essa questão da hora de trabalho, a gente fala também no curso, porque é o que o Luiz estava comentando. O gestor também, ele tem que entender que a hora de trabalho não é só quando ele apita e termina o treino. Você tem que ter uma hora antes, que é a hora da montagem, e a hora depois, que é fazer a chamada, fazer a avaliação do aluno, dar seguimento àquilo. E isso também, o gestor tem que entender isso. Pô, se eu for pagar 1 hora de treino, o professor vai chegar lá na hora do treino, vai apitar e vai... Agora, se eu pago 1h30, 15 minutos antes e 15 minutos depois para ele complementar o trabalho, também cabe a valorização do gestor ao professor nesse sentido, né? E isso é muito importante. E aí, já entrando na questão do celular e tudo mais, a questão da postura, isso é outra coisa que não cabe. É o que eu estava falando da metodologia antes, né? Tem certas coisas que não cabe o professor trazer e agregar à escola. Óbvio que se ele vai trazer e vai agregar, beleza. Só que a escola, como negócio, como business, ela tem que ter as suas normas e diretrizes. Não só de ensino, que é a metodologia, mas de conduta interna, de comportamento. Então, eu também vejo muitos gestores de escola que contratam um profissional e não tem um documento de regras, normas e conduta. Aqui, ó, eu tô te contando, assina aqui. Cara, um papel junto com o contrato de trabalho, eu tenho contrato, se fizer contrato de trabalho, se legalizar, mas eu ainda não estou legalizado. Então você está no como é que chama? Quando a pessoa trabalha e não tem empresa, não tem... O pessoal fala, o governo autônomo? Fala aí toda. Não é autônomo, não. Como PJ? Não é na ilegalidade, enfim, eu vou lembrar a palavra aqui daqui a pouco, eu falo. Informalidade. Uma escola de esporte que não tem um CNPJ correto, que não tem uma maneira correta de contratar os seus profissionais, que não emite uma nota fiscal para o pai, essa escola está na informalidade. Então ela não é uma escola, ela é uma escolinha. Se você quer ter um business, um negócio rentável, você tem que entender que você tem que virar uma escola, e aí entra isso tudo. E dentro disso tudo, tem as normas e conduta do professor. Eu não posso esperar que o Luiz tenha o discernimento de não entrar no campo com o celular e não ficar olhando o WhatsApp na hora do treino. Eu tenho que comunicar que ele não pode fazer isso. Ativamente você tem que fazer esse controle, né? Essa gestão de fato. E a mesma coisa da metodologia. O professor chega e fala, você tem que aplicar essa metodologia. Ele fala, não, mas a minha é melhor, eu sou... Então, meu amigo, você não tem um perfil para trabalhar aqui. Sim. É simples, é a mesma coisa. Imagina, a gente está falando de business, licenciamento de marca e tudo mais. Eu compro a marca lá do McDonald's. Aí eu vou montar um McDonald's. Aí eu compro o McDonald's, compro as máquinas, compro tudo. É igual o dono da escola. Compra bola, compra cone, compra rede, compra apito, compra tudo. Sistema de gestão. Mas... Analogia é perfeita. Aí chega na hora, o cara vai fazer o hambúrguer lá. Não, eu não gosto de picles, eu não trabalho com essa maionese, eu não uso alface. Mas, meu amigo, não, mas o Esse meu... é um negócio que já tá pronto, cara. Não. O meu hambúrguer é melhor do que o do McDonald's. Meu irmão, vai abrir a tua hamburgueria gourmet. Aí bota lá, hambúrguer do Sidão. Não abre o McDonald's. Se você quer abrir o McDonald's, você tem que seguir aquelas normas. Quem está entrando no McDonald's sabe o que vai comer. Então, quem entra numa escola organizada sabe o que vai receber em troca, é aquilo que ele quer. E aí, conta um pouco da tua experiência. Aí você chega na escola, alguém já te falou, não entra com o celular, chega 15 minutos antes, monta. Isso tudo partia de você. Conta um pouquinho como é que funcionava isso. Eu vou falar em meu nome, eu acho que sempre deu certo. Eu nunca recebi crítica, isso aí sem puxar... Sem falar, é muito ruim se falar de você, né? Mas se você buscar em Juiz de Fora hoje, você não vai escutar um gestor de escola de esporte ou um pai que reclame de horário, de postura e de profissionalismo. Porque na minha opinião, na minha humilde opinião, uma escola de esporte hoje, o professor é 70%, 80% dos seus alunos. Ele segura. Eu conheço histórias de aluno que migrou para outra que eu fui por causa da minha postura, da minha pessoa, da minha conduta. Sim. E agora dessa que eu saí, eu fui lá visitar e vi que muitos saíram. Eu fui até questionar,
Enfim, então o professor ele tem papel fundamental nisso. E eu conheço muitos professores que conversam com os responsáveis durante o treino. Ou seja, 1 segundo, 2 segundos num treinamento, a criança bate a cabeça, ela xinga, ela dá um tapa na outra e você perde. Ainda mais se o responsável for bonita, né? Tem um monte de professor que adora ficar na grade batendo um papo com mãe. É impressionante. Deixa isso pra lá. Isso é um absurdo. Eu nunca entrei com o celular em quadra. Uma vez o meu relógio quebrou durante o treinamento. Aí um responsável falou assim, Luiz, pega o celular. Eu falei, não, você não vai acreditar que eu tô olhando o cronômetro, vai achar que eu tô vendo mensagem. Isso que você tá falando é interessante, porque é feio, né? Você tá fazendo uma tarefa que quer, qualquer que seja, aí a pessoa tá assim, por mais que a pessoa esteja fazendo o trabalho dela, né? Você fica, pô, até repórter, às vezes eu vejo na televisão de pega no celular, ele tá olhando... Thiago, tá olhando a rede social, não é possível. É muito ruim, muito ruim. Se você é pago para 1 hora e meia de treinamento, você tem que se dedicar a 1 hora e meia de treinamento. Sim. Naquele horário você não consegue falar comigo. Eu acho que os gestores teriam que ter essa atenção, sabe? E o celular hoje é um vício. É um vício. Ah, mas eu tenho filho pequeno, então não vai trabalhar nesse horário. Ah, mas com o celular não. Horário, se a aula às 14, tenta chegar 5 para as 14 dentro do campo. Chega antes para você montar, mas entra no campo. Pessoas chegam 2h05, ao invés de chegar 5 para as 2, 2h05, aí não repõe essa aula. Se você pegar 5 minutos durante todo o treinamento, até o final do ano, quanto tempo não dá isso? Sabe? Então, eu não percebo os gestores cobrando isso. Não percebo. E percebo muitos professores com postura como essa. Palavrão, orientar uma criança com palavrão. Tem uma história que eu achei muito bacana do Cuca. Palmeiras e Cruzeiro, no Parque Antártico, antigo Parque Antártico. Semifinal de Copa do Brasil. Semifinal de Copa do Brasil. 3-0 para o Cruzeiro no primeiro tempo. Pode buscar aí, recentemente. Aí acabou o primeiro tempo, 3-0, voltou 3-3, acabou o jogo. Aí foram para a coletiva de imprensa com o Cuca. Cuca, Palmeiras mudou, que bronca foi essa? Ele, não, pelo contrário. A moral já estava lá embaixo. Eu falei, calma, vão voltar do zero. Eu resgatei a confiança. Eu não fui na ferida deles. Pô, a criança de 8, 9, a gente adulto isso é um gestor, né? Isso é um gestor. A criança de 8, 9 não pode errar. Aí ela já está triste que errou. Você vai na ferida dela. Existem 1000 maneiras de você mostrar o erro com postura. Boa, Thiago. Capricha. Na próxima, faz assim. Sim. Você elogiou pela tentativa dela, que a criança, ninguém erra porque quer. Claro, exatamente. Eu não conheço ser humano nenhum que erra porque quer. Mostra o erro do lado positivo e ela vai entendendo, pô, o professor... E estimula de alguma forma. E aí é que no esporte a gente tem uma diferença brutal e no futebol, principalmente, que muitas escolas estão partindo para o lado competitivo, né? Que tem que disputar campeonato, que tem que ganhar, ou seja, estão virando mini clubes, né? E aí cada vez mais estão afastando algumas crianças que não querem. A gente teve um caso agora, a gente estava fazendo uma reunião da gestão continuada lá de Barão de Cocais, com a Bárbara e o Leonardo. Com a Gabi. Isso. Gabi e Leonardo. Gabi e Leonardo, isso. Bárbara não. Gabriela e Leonardo. E aí eles comentaram que a gente procura a cada 6 meses ou quando a unidade necessita fazer uma reunião online para ver como está indo. A gente tem acesso a todos os números pelo sistema, se a escola está indo bem, se está perdendo muito aluno, né? A gente tem algumas análises dos números que a gente traz o pessoal para conversar. Isso pelo sistema Gênesis. Pelo sistema Gênesis. E aí ela veio e comentou que um aluno parou de ir. E aí eles ligaram. Né? Eles fazem um trabalho muito bem feito lá em Barão de Cocais. Impressionante, muito bem feito. Estão com 91% de taxa de ocupação, é um número altíssimo de taxa de ocupação, já estão indo para a segunda unidade, um trabalho de sucesso lá. E eles ligaram e a mãe veio e falou, não, é porque vai ter uma competição e ele não quer competir. O menino não queria ir pro jogo. E aí ele preferiu sair. Ela, não, de jeito nenhum. Traz ele aqui que nós vamos conversar com ele. Não, você gosta de treinar? Gosta. Você gosta de estar aqui? Gosta. Você se sente bem? Sinto. Você não precisa ir pro jogo. Mas vamos torcer? Você vai no dia pra torcer? Não, eu vou torcer. Acabou. Quem sabe daqui a pouco eu não quebro o gelo desse menino, esse menino vai pro campo, né? Então, esse trabalho é muito importante dos gestores. Nesse caso, não foi nem um professor, foi o gestor que ligou para saber o que estava acontecendo. Então, assim, essa parte educacional, e aí, voltando paralelo com as escolas recorrentes. Para que teu filho tá lá? Para passar no vestibular. Você tá treinando ele, né? 90% das pessoas treinando para ele passar no vestibular numa boa faculdade. A escola de esporte
mais ou menos é mesmo. Você está treinando ele para que ele vá para competição, ou ele vá para um jogo, ou ele vá para um amistoso. Como é que você equilibra isso hoje, Luiz, na tua visão? Das escolas cada vez mais indo para esse lado competitivo, mas ao mesmo tempo tendo essa questão de você saber educar, tem meninos que não estão preparados. Como é que você olha isso? Como é que você vê isso hoje? Na minha opinião, Sidney, o principal, vai lá do início da nossa conversa, são os responsáveis. Vou dar esse exemplo aí que você falou, eu pensando aqui rápido sobre o Barão de Cocais. Quando a criança chegar na sua unidade, orienta. Olha, você está pagando para treinar, segunda e quarta, ou terça e quinta. Você não está pagando para competir. A competição é um bônus que você pode ter se você destacar, for bem, se você quiser. Quando a criança já vai hoje, a primeira coisa que eles falam, a gente joga Copa isso, Copa aquilo. Não, não. Você vai treinar. Se tiver, se quiser, a gente pode proporcionar isso para você. Tem, mas se você quiser. Exatamente. Porque já chega, você já fala de competição, por quê? O seu assunto agora. Todo mundo hoje só fala de competição. Hoje as escolas de esporte estão virando quase um alto rendimento. Exemplo agora, essa criança de 6 anos. Os pais chegaram ao cúmulo de gritar com uma criança de 6 anos que tomou um gol no alto. Vaiaram o menino. Vaiaram a criança. Uma loucura. 6 anos. Ou seja, cabe, aí entra o papel do gestor, né? É mostrar o que ele está pagando, para que ele está pagando, como que funciona a sua. O serviço que ele está ali oferecendo, o que ele está, qual o objetivo. E o bônus é os passeios, os torneios, as competições. Mas o principal... Isso é o bônus, né? Isso é interessante. É um extra. É um extra. E quando você vai assinar o contrato, lá não tá que você vai jogar campeonato. Ninguém te garante. Quer dizer... Você tá comprando, né? Você tá adquirindo ali um programa de evolução, né? Exatamente. De educação, de evolução. Exatamente. Por isso que eu acho que é fundamental, nesse primeiro contato, você mostrar tudo que envolve. Para quando tiver uma situação como essa, opa, na nossa primeira conversa eu te falei sobre. Eu não te enganei. Por quê? Eu fico abismado de ver, por exemplo, Juiz de Fora, lá tem uma competição tradicional, no meio do ano e no final do ano, a Copa Zico. Você tem lá, por exemplo, o Luca, que treina todos os dias numa determinada escola. Chega na competição, eles buscam de fora. Por isso que eu nunca joguei competição. Já joguei competição de fora? Não, porque eu acho um absurdo. Você paga todo mês para chegar na competição, você buscar, a gente fala enxertar, né? Sim. É correto? Aí você tira a vaga de um menino que está lá, né? Se ele chegou, se ele estudou o vestibular dele, o vestibular dele é a Copa. Aí tu bota outro para fazer a prova no lugar dele. Não, e aproveitando esse gancho, em relação, eu ia até, Sidney, vou falar com o Sidney para você depois falar um pouquinho sobre a sua experiência no futebol, né, um pouco sobre a sua história, que é sensacional, mas a questão é a seguinte: você como profissional do futebol, do esporte, agora como professor, enfim, como educador, você entende que um aluno, né, um profissional que seja um futuro profissional, que seja formado com metodologia, de forma evolutiva, uma evolução gradual, ele, em termos até de negócio, ele é melhor para o esporte do que o cara que simplesmente é uma pergunta de leigo mesmo, sim, né? Enfim, do que aquele cara que simplesmente é pensado porque eventualmente tem um grande talento e tal, mas isso não quer dizer que de repente ele vai ser o melhor atleta, ele vai ser o melhor profissional. Essa formação ela é importante, né? Você deve ter, quando você for falar um pouco da sua experiência, você fala como é que foi lá naquela época, como é que foi a sua entrada no futebol, isso é muito interessante também, como é que foi o processo, mas você enxerga que essa diferença ela existe, qual é a tua visão sobre isso? O atleta pensado ou o atleta formado? Como é que você pensa sobre isso? Eu não vejo uma receita. Eu acho que o futebol é muito natural. O Sidney lidou com divisão de base de alto rendimento, ele pode falar até melhor do que eu. Por mais que eu tenha jogado, eu estou inserido. Então, quem está de fora enxerga melhor do que quem está de dentro, né? Eu via só o meu mundo, ele vê o mundo de 500 crianças, 600 crianças. Então, acho que ele pode falar. Mas eu não vejo fórmula, eu acho que é tudo natural. Tudo natural. Pra você ter uma ideia, recentemente, eu acho que voltou agora, a Alemanha, eles acabaram até o Sub-11. Não tinha. Eu quero levar meu filho para o Bayern de Munique, de 10 anos. Não tinha. Para o Borussia, não tinha. Porque eles perceberam que as crianças não estavam tendo infância. Elas não estavam vivenciando o futebol. E eles queriam que elas jogassem vôlei, basquete, ia para a rua, brincassem, fizessem de tudo. Sim. Agora eles voltaram. Que faz parte da educação, né? Você desenvolver desenvolvimento motor, né? E tudo. Quando eu entrar na minha parte, eu fui para Salvador com 17 anos. Eu era novo. Hoje a gente está indicando o atleta para o Atlético de 8. Que você já identifica como sendo... Exatamente. Então, assim, mudou muito, mudou muito. Então, não vejo receita, tá? Eu vejo que naturalmente você vai perceber aquele que tem
opa, ali dá. Mas assim, dentro desse processo metodológico, eu acredito que seja inclusive mais não, fácil, vai ter né? desenvolve. Não, é mais fácil para você ver. Um cara que você não vê de forma óbvia, que de repente, um grande atleta, você... Opa. Entra naquilo do menino lá de Patos de Minas que foi fazer a avaliação lá. Ou seja, se ele está inserido no mesmo processo metodológico da escola que acontece no clube, a adaptação dele é muito melhor, ele é muito mais fácil. Não sentiu. Ele sai na frente do outro que não teve aquela vivência, aquela experiência. Óbvio que no final é o talento, é muito difícil a gente cravar quem vai virar jogador, quem não vai. E esse é um outro ponto muito importante das escolas hoje, que você tocou nesse ponto, e daqui a pouco a gente vai contar um pouco da história do Luiz, mas assim, muitas escolas hoje, elas sonham em descobrir o Neymar, em ter essa puxada desse menino, descobrir o Neymar e acha que vão ficar ricos, milionários, porque descobriram o Neymar e saiu daquela escola. E aí nós vamos ter um programa aqui só para falar de legalização de lei do passe, enfim, que nem é mais lei do passe, direito econômico, enfim, a gente vai conversar bastante sobre isso. Mas como é que você vê hoje, e fala um pouquinho como é hoje também lá na Academia do Galo, hoje a gente está começando também a desenvolver esse projeto lá na Academia do Timbu, o dono da unidade hoje sai do nosso curso já entendendo que ele não tem que descobrir o Neymar, que ele tem que vender mensalidade, porque ele vive disso. Isso. O Neymar é um raio, ou o grande jogador é um raio que vai cair naquele lugar, seja lá se Deus quiser, né? Porque não é uma fórmula, como o Luiz falou. E aí, o menino, mesmo assim, o dono da unidade, ele quer mandar menino para provar toda hora lá. Como é que é esse trabalho? Como é que funciona isso? E tem alguma história engraçada que aconteceu aí, que você pode contar pra gente? A gente vive muito de provação. A gente podia provar o tempo todo que a gente é aquilo, que a gente tem aquilo, que a gente é aquilo. E eu percebo que muitos querem provar que realmente eles estão inseridos com o Atlético. Então, a todo momento eu tenho para indicar atletas. E recentemente a gente teve um episódio a gente recebe relatório dessas crianças que vão lá fazer a avaliação. E a gente recebeu um relatório, eu recebi uma ligação de um dos membros da comissão técnica do Atlético, da captação, onde ele colocou: Luiz, fulano é da unidade qual? Eu falei, X. Olha, sobrepeso, não conseguiu desenvolver, até atrapalhou um pouco da atividade. Eu falei, opa, ué. Tá, se a gente tem colocado para eles ter esse feeling, né? Sim. Não é porque a gente não quer levar, a gente quer levar. A gente não quer queimar, digamos, cartucho. Sim. Porque eles têm passado uma semana lá como estágio. Os professores. Explica um pouco desse projeto também, que é bacana. É mais uma novidade que nós temos na Academia do Galo, que é o professor ficar uma semana na Cidade do Galo. Eles ficam dentro do campo. Uma imersão, né? Dentro do campo, assistindo Sub-15, Sub-17, Sub-20. Todo mês, 4 professores. 4 professores vão para lá de 2 unidades diferentes. Vão 2 de uma, 2 de outra. Todo mês nós temos isso. Daqui a pouco vai faltar dia com a quantidade de unidades que vocês têm. Daqui a pouco tem que... Aí, por exemplo, agora em dezembro, nós tivemos para a preparação da Taça São Paulo. O auxiliar do treinador do Sub-20 é o Leonardo Silva, que é um dos capitães do Atlético, foi multicampeão, enfim. Sim. E os professores ficavam assim, e ele conversando com os professores. Então mostra na prática tudo aquilo que a gente pede para eles. O nível é outro, a força é outra, a intensidade é outra. Tudo muda. A gente está falando de escola de esportes, é um outro ambiente. E lá no um dos nossos simpósios, um dos nossos cursos que a gente proporciona, foi falado sobre isso. O seu aluno, qual o ambiente que ele está inserido? Às vezes você é bom, mas tem 4, 5 que não são. Então você vai deitar e rolar. O seu, no meio dos bons, será que ele realmente é diferente? Quando você muda o nível do ambiente dele, é que você consegue... Exatamente. Então esse feeling te pede muito para ele. Tanto nesse episódio eu liguei para o licenciado, expliquei tudo. Não, desculpa. Eu falei, não precisa de desculpa. É só não ficar mandando por mandar, para poder justificar para o pai e para a mãe que você é do Atlético. Sim. Se o match day, os cursos, o estágio, tudo que a gente tem proporcionado, os eventos, não mostra que você está junto ao clube, aí eu já não sei mais o que esse pai e essa mãe quer. Então, para dar uma satisfação, eles fazem isso. Então, a gente pede muito esse feeling, porque o nível hoje é muito alto. Muito alto. Ah, técnico pode não ser? Beleza, mas de força é desproporcional. Você pegar uma criança de escola de esportes e hoje que está dentro do clube, no Clube Atlético Mineiro, que é um dos melhores hoje, é gritante a diferença, sabe? Então, prepare essa criança, usa a nossa metodologia para quando ela chegar lá, se ela se alimentar bem, dormir bem, descansar, treinar, ela não vai sentir tanto. E como é que foi você, da onde você saiu e como é que você foi parar no Bahia? Conta um pouquinho dessa história aí, pra gente também, até pra garotada também que tá assistindo, tá vendo, entender como é que era lá no passado. Não muito longe, você é novo,
Mas como é que foi a tua história um pouquinho? Conta pra gente. Pode não parecer, mas são 25 anos. Eu jogava no Itaperuna, que é uma cidade do interior do estado. Como é que você foi parar no Itaperuna? Vamos lá. Eu sou de Palma, né? Vamos no início. Eu sou de Palma, cerca de 6, 8 mil habitantes, cidade mineira, e na época eu tinha... Tá sendo gentil, 6, 8 mil habitantes, é Palma, com toda, como é que chama lá? Com 6, 8 mil habitantes, e tinha um vereador na época, Paulo César, e ele me viu jogando, eu era atacante. Falou, Luiz, eu consigo... Jogando lá em Palma. Na rua, jogando, Isso, batendo bola. Exatamente, pelado no campo. Eu consigo te levar para o Itaperuna. E era sempre... Foi o meu sonho. Eu falei, opa, vou. Aí, conversou, me levou, passei de atacante, centroavante. Aí na Copa Rio Sub-17, naquela época não tinha brasileiro Sub-17. Copa Rio Sub-17 é como se fosse o brasileiro. O Bahia está na nossa chave, o Atlético Goianiense na nossa chave, Desportiva do Espírito Santo. E durante um jogo precisou de um volante. E o treinador falou, Luiz, vai para volante. Beleza. E eu era capitão do time. Garoto novo, né? Vambora. Eu arrebentei. Contra o Bahia, contra o Atlético de Goiás. Tanto que o Atlético de Goiás, Desportiva, todo mundo foi atrás do Itaperuna para poder me levar. Isso com quantos anos? Nessa ocasião? Com 16. 16 em 98. Falei, vou pro Bahia. Desses 3, o maior é o Bahia. Vou pro Bahia. Em 1999, eu fui... Carlão que te... Não, Garrido. Garrido? Seu Garrido. Seu Garrido. Ele que me observou, e Nelsinho, que hoje é comentarista lá em Salvador, meu treinador, que gostou de mim, indicou pro Garrido, que era o diretor na época. Eu fui parar em Salvador, numa quarta-feira de cinza. Não, como é que foi a história de tu saindo de... Conta aí como é que foi a história de tu saindo de Palma para ir para Salvador. De ônibus. Quanto tempo? Eu ia falar isso. 28 horas, eu e meu pai. 17 anos. Você imagina se chegar na rodoviária de Salvador, quarta-feira de cinza. Pessoal, tudo já não gosta de... Salvador não tem carnaval, né? Não tem. Eu sem saber de nada, conhecer nada, mas tinha uma pedagoga do Bahia, de Olinda, me esperando. Eu e meu pai. Me levou para a sede, meu pai ficou no hotelzinho lá um dia, no outro dia ele já voltou. E eu Teu pai só foi te levar e voltou. Bate e volta de 28 horas. Eu lembro que meu pai ficou no hotel que não tinha televisão. Ele ficou num quartinho do hotel, muito simples, que a boca do rio, que era onde o Bahia tinha a sede, muito simples. Então o entorno era muito simples. E a gente não tinha tanto acesso a nada naquela época. Era telefone, cartão telefônico. Não tinha celular, nada. Do jeito que a gente... O quarto do meu pai não tinha televisão. Eu fui para a sede, eu deixei ele deitado, sem nada. Nem um jornalzinho tinha. Caraca, onde meu pai tá? E fui. Fui como volante durante os dias de treinamento, os meses. Eles colocaram como zagueiro. Eu nunca fui titular até o sub-20. Naquela época era infantil, juvenil e juniores. Nos juniores, até o meu último ano de idade, eu nunca era titular. Sempre reserva, sempre. Aí eu fui para Taça São Paulo em 2003. A gente ficou no hotel junto com o Wagner Love, que teve a situação lá em São José dos Campos, que surgiu o Wagner Love, da mulher lá, enfim. E lá eu fui bem. Amadeu, que Deus o tenha, faleceu recentemente, era treinador da seleção até sub-20. Ele me puxou, mandou pro Candinho, que era meu treinador, e eu fui pro profissional. Um ano só de titular no juniores, eu já subi profissional no outro ano. E aí seguiu? Bahia. Aí joguei a Série A do Brasileiro, fui emprestado ao Botafogo da Paraíba, joguei a Copa do Brasil, voltei. Eu costumo dizer, Thiago Sidney, que eu realizei quase tudo que essas crianças sonham. Jogar na Europa eu joguei, Série A eu joguei, Série B eu joguei. Naquela época não tinha Série D, era só Série C. Tinha mais de 100. Eu joguei uma Série C, joguei Copa do Brasil, joguei Carioca, joguei nos principais estádios do Brasil. Eu só não ganhei dinheiro. Mas isso aí é consequência. Mas tudo que uma criança... A última vez que ele falou isso, a gente quase brigou lá no curso. Ganhou! Mas nós estamos... Eu não vou... Para de falar isso, eu já te falei. Ganhou, mas gastou aí? Joguei na seleção brasileira. Depois eu te conto. Joguei... Essa é tenso. Joguei na seleção brasileira militar, joguei Copa do Mundo militar, Olimpíada militar, Sul-Americana. Né? Graças a Deus eu consegui. Pouca experiência, rapaz. E vou fazer 42 anos. E aí tu vê, um pai faz um sacrifício desse, 28 horas de ônibus pra ir, dorme uma noite, volta 28, pra depois ver o filho fazendo isso. Bota aí, por favor. Campeonato Carioca, que ele falou que jogou e tudo mais, olha lá. Bola no fundo, cruzamento, Romário domina a bola, lá vem o zagueirão, olha lá. É pênalti. Foi ou não foi pênalti? É pênalti. É pênalti. Vamos ver o VAR aí. Pediu o VAR, Luiz pediu o VAR. Wagner Tardelli, o árbitro. Eu acho que o baixinho... Ele não ia dar o pênalti, é ruim de não, hein? Eu acho que o baixinho nessa foi muito machucou, esperto, cara. Machucou o baixinho passando a mão na perna. Olha que crime, olha só.
Vamos Câmera ver agora, fechada. no replay. No replay. Ele pisou no meu pé lá. Olha lá! Pênalti porque- claríssimo. É porque o Romário Olha era o pé muito dele. esperto, O pé dele cara. ficou longe do meu. Aí ele vai e Ah, aproximou lá. olha Ó. lá. Aí ele Ó, bota, olha lá, ele coloca lá. Ele lá. botou o pé embaixo. ele Foi colocou- o Romário que botou o pé embaixo do É seu. um gênio, Romário. Romário é um gênio, né? Participei Não, mas dos ele- 1000 gols. Ele tava esperando o teu bote ali. Você vê no lance que ele tava esperando o bote. Ele Participei viu dos 1000 gols dele. Aí História. eu, Essa é boa. Participei dos meus gols. ajudou o Romário a fazer 1000 gols. Ele Aqui, não tinha casa de aposta na época, não. não tinha? E sem bet. Não ganhou nada do Não, Bet pode aí, não? investigar. Mas tem uma história interessante. Conta. Tava no ônibus. Esse jogo foi uma quarta-feira de cinza. Foi o jogo da Globo até. Esse jogo? Esse jogo. Quarta-feira de cinza marca a vida dele, né? Marca a Em vida Edson dele. Passos, é. pode procurar. Aí tô eu e Augusto, que era o outro zagueiro, jogou no Fluminense o Augusto. Sim. O Zinho jogava com a gente. No Nova Iguaçu, né? Multicampeão. Não, dois tetracampeões do mundo em campo, né? O Romário Olha, pelo... Aí ele pois veio é. com o jornal, o Zinho. E o Augusto era o outro zagueiro. A gente não vai tomar um gol desse cara, né? O Romário com charuto no camarote, No jornal, isso. no carnaval. Não vai tomar, né? Eu pensei, meu Deus do céu. Que responsabilidade, né? Com 6 minutos. Quantos gols vocês tomaram dele? Ele só fez esse? Só esse. Não, Que não foi. Com 6 minutos, né? Que não foi justo, né? Não foi pênalti, pô. Tem uma outra história desse jogo que é interessante, que é boa contar também, que aí serve para a pergunta que eu vou fazer em seguida. Que é o seguinte, Toninho Barroso era o treinador. Grande Toninho. Toninho, um beijo, um abraço no teu coração. Grande amigo que eu fiz no futebol, e o Toninho Barroso era o treinador do Nova Iguaçu. Aí o Toninho, na pré-eleição, Toninho me contou essa história. Falou aqui, ó, vai, liga Já pro viu Toninho, que lá vem, né? liga pro Toninho aí e pergunta se é verdade ou Já mentira. viu que lá vem. Falou assim, gente, o Luiz Fernando tá trabalhando contigo, tá? Pô, lembrei dele, não sei o quê. Toninho na pré-eleição falou, ó, vamos jogar contra o Vasco, né? Um time grande, vocês vão fazer o seguinte, vamos jogar fechadinho, tranquilo, pá, Com calma. segura, com calma, Que vem porra. Romário aí. No segundo tempo, vamos tentar o 0-0. A gente vai soltando mais um pouco pra ver se a gente consegue lá, né? Uma bola, tudo, fazer um gol. Vamos respeitar os caras, mas ó, sem tomar gol no início. 6 minutos de jogo, pênalti. Aí o treinador passa essa orientação. Chega lá em campo, o jogador faz outra coisa. Como é que você lida hoje com isso como professor? Se tu chega na escola e fala, e aí? Se acontece isso, é rezar pro Romário errar. Já tá Sempre ele feito. perdeu o pênalti. Já tá feito, é. Você tá falando sério? Tô falando sério. Tô falando sério. Você pede uma coisa pro menino, o menino faz outra, com 6 minutos de jogo. O que você faz hoje como Fala, meu professor? filho, só faz isso, garoto. Vai, meu irmão. E o futebol é imprevisível. Você pede pra fazer uma coisa, mas ele pode mudar. Olha Mas só, como é que você corrige o menino? Isso aí tá me soando mais como desculpa. Não, isso futebol é imprevisível. Não, é o famoso ditado. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não pode mostrar esse Não vídeo pode, pros garotos. Não Essa pode, história aí, deve. essa história, o pessoal vai descobrir essa história, vai acabar com a tua moral, né? Mas é que não ligou nada pro Toninho, não, tá, gente? Vou ligar aqui ao vivo agora pro Toninho. Essa ligação não existiu, né? Mas marcou, isso aí marcou bastante. E aí você, é importante também dar sequência. Foi, jogou, passou por isso tudo. E aí você, antes de parar ou depois que você parou, que você foi fazer a faculdade de Educação Física? Eu parei de jogar profissionalmente, aí teve o edital da Seleção Brasileira Militar. Em 2011, o Rio de Janeiro foi sede dos Jogos Mundiais Militares. Sim. Corresponde à Olimpíada no nosso meio aqui. Entre as Forças Armadas. Exatamente. E abriu Inclusive, legal a beça, né? Um É. evento super legal. O nível dos caras é bom, né? Sensacional. É. Aí eles abriram o edital, eu me inscrevi em 2009 e fui como terceiro sargento. Eu fiquei 4 anos. A gente jogou no Suriname, em Paramaribo, a gente foi campeão das Américas, ganhamos Trindade e Tobago a final. Depois a gente jogou os Jogos Mundiais Militares, ficamos em terceiro, sem tomar nenhum gol e sem perder nenhum jogo. Ficamos em terceiro. Classificamos, ganhamos do Paraguai, ganhamos do Uruguai, do Suriname e da Argélia na fase classificatória. Na semifinal pegamos a Argélia por causa de número, empatamos, perdemos nos pênaltis em São Januário. Vamos para o terceiro e quarto contra o Catar, ganhamos de 1-0. Ou seja, sem tomar nenhum gol e sem perder nenhum jogo, a gente ficou em terceiro. Sim. Depois a gente foi jogar o Mundial em Baku, no Azerbaijão. Aí a gente nem classificou na primeira fase. De 4 seleções, a gente não classificou. E era um investimento muito alto. Foi cerca de só de
dessa viagem nossa, 500 mil, porque você recebe diária, né? O militar Sim. quando sai da SOM, enfim. É. Em 2013. E ali eles resolveram acabar com a seleção, essa contratação no futebol, porque eles viram que 500 mil no futebol traz uma medalha, 50 mil no vôlei traz a mesma medalha Sim. com 2. Futebol Então, fica mais caro, né? eles ficaram só com os das Forças Armadas mesmo. Aí, a partir dali, eu fiz faculdade na Universo, lá em Juiz de Fora, em 2014, ingressei na faculdade, estudei e me formei lá, em 2014, 10 Se tornou anos. professor, né? Isso. E milito na área, agora na coordenação, na licença. Hoje tá lá com a gente. Enfim, outro tema aqui que é muito importante a gente falar também, Luiz, é a questão que a gente fala aqui do controle, que a gente falou, e hoje, falando da Academia do Galo diretamente, e da Academia Timbu também, da montagem dos treinamentos, da aplicação dos treinamentos, e agora com a avaliação dos treinamentos, que vai vir um módulo novo do Sistema Gênesis nessa avaliação. A gente montou, estamos finalizando agora junto com a coordenação técnica lá do Atlético, através do Gibson, do professor Gibson, nós estamos montando como se fosse o atleta modelo, né? O jogador modelo. Então, um exemplo, o jogador modelo ele tem que ter 9 no passe, 10, sei lá, em finalização, enfim, Tô colocando aqui muito superficialmente o que seria um atleta modelo, e essas médias desse atleta modelo estão lá como referência. E agora Isso você comunica ao clube também, pelo sistema. Sim, a gente bota Isso é uma dúvida minha em relação o clube nos passa o atleta modelo, a gente seta isso dentro do sistema, tá? E o sistema fica com esse parâmetro lá. Sim. E aí, o professor das academias montam as aulas com a metodologia do Galo, com os exercícios. O Atlético desenvolveu mais de 300 exercícios em computação gráfica, que é adaptado do que eles fazem lá em alto rendimento para as academias. Por isso que o menino treina ali, quando chega lá, ele sabe o que tem que fazer por causa disso. Então, a gente tem mais de 300 exercícios ilustrados dentro da Academia do Galo. O interessante disso é que ele falou de alto rendimento, mas ali a gente consegue atingir todos os níveis. Esse aluno que não quer competição, a gente tem atividade para ele. Sim. A iniciação, a gente tem para o intermediário, é aquele com um pouco mais de qualidade, mas ainda não está no avançado, e tem um avançado. Então a gente não exclui ninguém. Mas é alto rendimento, meu filho só quer uma atividade, ele não tem noção nenhuma de futebol. Tem dentro do sistema atividades que adequam a esse aluno. Ele não vai ser jogado. Não, desculpa. Não. E assim, cabe ao licenciado, né, o dono da unidade, montar ou turmas separadas ou equilibrar a montagem das aulas entre iniciante, intermediário e avançado para atender o público que ele tem ali, o nível que os alunos estão naquela turma. E aí o professor agora já monta a aula com os exercícios. O menino vai lá para o treino, treina e ele lança chamada. E agora ele vai lançar a avaliação do treino em cima daquelas características que foram definidas. E com isso, o menino vai somando pontos e tudo mais, e a gente vai conseguir comparar se esse menino está perto desse atleta modelo ou não. Do que o clube espera. Do que o clube espera. Então, quando você enviar esse atleta para lá, o pessoal do Atlético Mineiro tem acesso a esses dados no sistema e vai ver como que esse menino tá. E aí vai caber também muita importância o estágio, o professor entender tudo, que não adianta ficar dando 10, que vai passar vergonha lá. Uma hora ele vai ser testado, né, entre aspas. Sim, né? sim. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa ferramenta? E por que ainda existe uma resistência de alguns professores na montagem das aulas e na aplicação dessa avaliação e da chamada, obviamente, através do sistema? Eu tenho percebido que uma palavra, tempo, muitos falam que não tem tempo. Porque já tinha falado isso antes, né? Porque faz 3, 4 a questão do horário que o Sidney falou. Um dia só. Mas se você pegar, por exemplo, a gente tem unidade, eu olhei ontem, de 24 treinamentos no sistema, montou as 24. Então, se você sentar ali, você vai começar a pegar como funciona e rapidinho, de acordo com aquilo que já está pronto. Pô, não demora 5 minutos para montar. Você não precisa escrever, no aquecimento eu vou fazer isso. Não, já está lá. É só uma questão de tornar aquilo. Tu só vai escolher qual que você quer. De periodização. É questão de rotina, né? O cara se adequar a fazer aquilo como uma das atividades. Você não consegue mudar nada que está lá, porque já está desenhado pelo clube. Você vai replicar. Eu quero, hoje está isso aqui, pô.
Então, assim, falta, na minha opinião, um pouco de tempo, falta o gestor, a cabeça, não impor, pode ser forte, mas como é o seu negócio, você vai impor. Não, mostrar que é uma rotina que ele tem que ter, né? Que olha, você vai fazer a tua rotina, isso tem que estar inserido na sua rotina. É aquilo que a gente falou do início. Da mesma maneira, quando ele chega e você tem as normativas, que não pode chegar atrasado, que tem que chegar antes. Uma delas é preencha esse... Pelo amor de Deus, se eu sou dono do negócio, eu tenho que exigir isso. 5 minutos é uma coisa que... Sim. E até um relato desse que foi lá agora, que falou que viu na prática, isso é importante para nós, que a gente vai começar a usar o exemplo dele para os outros que não tem montado ou não monta. A gente fala que tem que ter no mínimo 70% para poder ir para o estágio. Porque quando você vai para o estágio, abre sua cabeça para milhares e milhares de situações, uma delas é essa. No modelo, o Thiago... Em relação ao que eu vi lá, está abaixo nisso. Então, vamos trabalhar para que ele chegue nesse aluno modelo, né? E é impressionante que se tu pega as unidades que tem a técnica de venda que a gente orienta, monta as aulas, fazem as atividades, participam dos eventos, participam das aulas online, a gente tem aula online, a gente vai falar um pouquinho disso aqui também. É impressionante como você vai olhar essa unidade, ela está no topo. Em termos de comparação de negócio, de né? de arrecadação, de taxa de ocupação. Você não tem uma unidade que não está seguindo a cartilha do sucesso e não está tendo sucesso. Não tem como. Aí você tem algumas unidades que o gestor é pior do que o treinador saber tudo, que é o gestor saber tudo, que é aquele que, vou fazer do meu jeito. Acha que ele domina o negócio. Aí o negócio não anda e você não sabe por quê. Então, assim... E é interessante, Thiago, nesse meio, por experiência própria, a gente da licença a gente que cobra, né, dos licenciados o melhor para eles. Sim. Não deveria quase ser uma relação de tutela, né? Assim. A gente deveria, no nosso caso, ficar por trás, assessorando como a gente faz, né, com as dúvidas, com que eles têm pedido para a gente, com as demandas, e não ficar a gente monta aula, manda sei o quê. Isso não é papel nosso. Como a gente é tão profissional, a gente quer tanto o bem deles, que também vai ser o nosso, a gente fica controlando isso para eles. Final do ano, a gente fez um treinamento na Cidade do Galo. Né? A gente montou 144 meninos foram para a Cidade do Galo, divididos em categorias, e eles fizeram treinamentos com os professores, com os treinadores do Atlético. A criançada pira, né? E com um observador também lá. E com o observador lá. E aí veio a lista de quem ia. 2 unidades que vocês selecionaram. Não, cada unidade selecionou seus alunos, tinha uma vaga lá e mandou. E a gente foi olhar. 2 unidades, o aluno que ele mandou não estava no sistema cadastrado. Aí a gente ligou. Ou cadastrou na véspera. Não. E não deu um limite. Tipo assim, não. O aluno já estava lá, o cadastro. Aí a gente viu que foi cadastrado ontem. Pô, o aluno que já era. Até porque se ele foi cadastrado ontem, por que você está levando ele e não está levando um que já está há 3 meses? Sim. Você tem alguma coisa errada. Uma das coisas que você fez errado. Ou ele é muito recente, ou você cadastrou de forma errada. Ele já estava na academia. E aí o Atlético viu, o Atlético, quando recebe a lista de todos os nossos eventos, tudo. O pessoal lá dentro olha no sistema 1, unidade por unidade, nome por nome, e aí falou, esses 2 alunos dessa unidade e um dessa não estão errados no sistema, não podem participar. Aí eu liguei para a unidade. Não, meu Deus do céu, não sei. Eu falei, cara, como é que tu passa uma vergonha dessa? A gente está falando que se não tiver no sistema, não manda o menino tem que estar... prejudica até o menino, né? Porque ele perdeu uma oportunidade. Aí eu... Não, pelo amor de Deus, isso foi na semana, não, pelo amor de Deus. Aí o Atlético virou e falou assim, é a última vez que isso vai acontecer. Pela criança, porque o menino já tinha sido avisado que tudo. Imagina tu chegar pro garoto de 7 anos, 8 anos, 9 e falar, você não vai participar. Você vai jogar no estádio, o garoto já fica naquela expectativa absurda. De uma inconsequência do dono da unidade, pensar que aí entra a coisa da cultura, do jeitinho brasileiro, essas coisas que a gente briga, e de repente por isso que as escolas de esporte se tornaram escolinhas esses anos todos, de repente por causa desse pensamento. É que empreender já é difícil, empreender nesse ramo que é um ramo de educação, deixa de ser, né? Sim. É mais difícil ainda, então o cara tem que entender que ele precisa de um apoio, ele precisa de um, né? Não, aí eu volto e falo, é igual quando você chega no final do ano
Imagina um menino que estuda numa escola recorrente, chega no final do ano, o MEC não sabe que ele passou de ano. E aí, quando ele for entrar pro Enem, não tem lá os anos que eles. Cara, é uma coisa assim, é surreal, assim. Surreal. Às vezes o que a gente conta, mesmo com toda a assessoria, com toda a parte que a gente coloca Não, e vocês tudo mais. fazendo isso, vocês estão ajudando, isso é incrível também, porque você está ajudando o dono da escola. Você está, de uma certa forma, formando um empreendedor. Você está mostrando para ele diariamente, olha, faz assim, faz assado, você tem que seguir. Você está educando não só a criança, como você está educando o empreendedor. E o cara, às vezes, não percebe isso, né? Isso é muito interessante também. E eles sabem que é necessário colocar no sistema, porque eles não participam de eventos se não tiver no sistema, se não tiver montado as aulas, se não tiver cadastrado lá. No... O Gênesis está lá para isso, para Sim. poder dar esse suporte para eles. Por que eles não vão usar? Por que eles não vão usufruir daquilo? Não é o Sidney que manda, não é o Luiz, não é o João. É o Atlético. É isso que eu ia falar, é uma forma de comunicação com o clube, né? Uma A gente forma facilita a vida deles. Exato. Eles não precisam de emitir boleto que emite para eles. Sim. Não precisa de formatar treino que o Atlético já mandou para eles. Não precisa de ficar controlando quem pagou, porque a gente controla para eles. É um sistema pronto, né? Então, assim, a gente às vezes fica meio... E agora não precisa nem ter secretária, porque hoje a gente tem a secretaria digital, se você quiser contratar, a gente está aperfeiçoando lá o desenvolvimento do trabalho dessa área, mas tem. Luiz, hoje, olhando para o projeto que você ajudou a construir, você é peça fundamental nisso, não vai pedir aumento, mas é peça fundamental nisso. Tá elogiando? Você... 10% pelo menos. Eu lembro que em dezembro de 22 você chegou e falou, pô, tu tem ideia, né, do tamanho desse projeto? Você falou para mim, eu falei, tenho. Hoje talvez tem muita gente que tá lá que não tem, né? Mas a gente... eu sei, obviamente, que você defende a camisa, defende a bandeira, você tem um carinho enorme por esse projeto, mas com toda a tua experiência, e a gente vem conversando muito sobre isso, e muita coisa você inseriu, você trouxe, você deu ideia. Como é que você analisa hoje e vê esse projeto do formato que a License tem desenvolvido junto aos clubes nesse projeto principalmente na parte de coordenação técnica, de integração com as divisões de base, com a parte dos eventos técnicos que a gente vai ter, enfim. Óbvio que o projeto é muito grande, a gente tem vários outros eventos, mas você trabalhou em outras escolas de esporte de clubes. Como é que você avalia hoje o nosso trabalho e o trabalho por onde você passou? Eu sei que você trabalhou muitos anos numa outra marca de um grande clube e você fala, Sidney, esses caras não têm ideia do que eles estão tendo. Fala um pouquinho dessa... Eu acho que o principal para a licença é falar a verdade com o seu licenciado. Todos aqueles que a gente conversa, a gente não engana. Tudo aquilo que a gente propõe, a gente executa. Pode não ser do jeito que eles querem, mas é do jeito que a gente sempre propôs, né? Então, acho que o principal para a licença é isso. Eu vou para lá, vocês nunca me viu triste. Eu vou para lá rindo, porque eu sinto prazer de estar ali, de fazer o que eu gosto, de estar num ambiente que eu gosto. E eu costumo dizer, eu trabalhei 4 anos e meio numa marca muito forte de escolinha. Eu nunca fui no CT desse clube. Eu fui uma vez num outro clube dessa marca, mas no CT eu nunca fui. Você não 4 anos e meio. sentia essa... Eu nunca levei um aluno para poder fazer avaliação nesse clube. Tem um aluno hoje que joga no Atlético, no Sub-17, inclusive ele foi no nosso curso lá para poder conhecer os pais dele. Eu vi ele jogando, falei assim, fulano, não vai levar lá no... Ah, não, é difícil. Eu posso levar no Atlético? Lá no passado eu já tinha contato com o Atlético por causa do meu primo, que sempre foi muito ligado às pessoas lá, um conselheiro, enfim. Com 12 anos, o Arthur foi para o Atlético e está lá até hoje com 5. Eu, dentro de uma marca, eu não pude levar para essa marca. Eu indiquei para uma outra que está lá até hoje. Então, assim, eu acho que o Atlético tem sido muito parceiro, o Náutico tem sido muito parceiro da gente, facilita, né, o nosso trabalho, o Atlético fiscaliza muito, e agora o Náutico também, tudo que está acontecendo, o que tem acontecido. Eu acho que fundamental, na minha opinião, da licença é jogar limpo com o licenciado. Quando a gente vai apresentar lá, a gente manda para eles aquilo que a gente apresentou. Para se chegar no futuro, não, tá aqui, ó. Né, Cid? Acaba a apresentação, a gente encaminha os slides. E tudo que os valores estão lá, a gente não esconde. Não tem nada escondido debaixo dos panos. Então, na minha opinião, o que a licença fala, ela faz. Quando não faz, não é naquele momento, mas depois ela faz. Pode não ser no seu tempo, mas ela faz. Infelizmente, esse mercado ele é para ontem, né? Sim. Eles não estão acostumados com o clube profissional igual o Atlético tem feito.
Então eles acostumaram com outra bandeira que não tem tudo isso. Então tudo que você faz, eles querem mais, querem mais, querem mais, querem mais. Nunca está satisfeito, né? Isso é bom. É bom que cobra da gente também ser melhor. Só que eles precisam entender que eles não vão encontrar em outra camisa o que eles têm tido com a gente, tanto com o Náutico como com o Atlético. Sim. E é interessante isso que vocês fazem com os clubes, porque vocês têm essa relação de proximidade, né? Com os clubes, que é justamente o que você sentiu falta. Vocês conseguem ter essa sinergia com os clubes, eu acho isso muito interessante. E só para ter uma ideia do que a gente. Só na parte técnica, né? A gente hoje tem. Fala um pouquinho. Online, com o Gibson, de quanto tempo? Presencial lá na Cidade do Galo. Como é que funciona isso? A gente tem o curso a cada 2 meses online com o Gibson, que é o da CBF. Curso técnico, da metodologia. Para os professores, isso. Esse é voltado para os professores, a cada 2 meses. Nós temos o simpósio, que é sobre tudo, né, no final do ano. E também para os professores. E temos integração a cada 4 meses meses lá na Cidade do Galo, integração. Já levamos psicóloga do clube, o Denis da captação do clube, o treinador do Sub-15, que hoje foi até para o Sub-17 do clube, o de performance do clube. Agora em maio a gente tem o nosso terceiro. A gente tem o Gibson, que é metodológico, tem o Denis e o Igor da captação, temos o Hernani, que é observador, que já foi em 2 unidades nossas, que a gente conseguiu, o observador está indo. Tivemos agora há 2 semanas lá em Quixeramobim, no Ceará, um observador nosso, Hino Gabriel, participando do evento de 2 dias. A gente colocou lá um observador oficial do clube para eles. Então, assim, é muita coisa que a gente está em 10, 11 meses aí, que a gente tem proporcionado para os nossos licenciados. Mais de 15, 20 alunos já fizeram avaliação no clube. Então, assim, o que a gente está propondo para esses grandes clubes, e óbvio que o clube tem que entender e abraçar o projeto, e o Atlético e o Náutico fizeram isso de maneira muito bacana, então a gente está conseguindo entregar para os nossos licenciados essa entrega, né? Porque não é só aquilo que a gente falou, pega uma placa, vai lá, dá aula, monta e você não é só um intermediário, né? Você Sim. É uma parte importante. Eu já estou convencido, já quero abrir a minha escolinha. Não, você vê, escolinha não, você vai abrir uma escola. Uma escola de esporte. Hoje, uma situação muito sensível em escolas de esporte é o tal do mascote, né? Que hoje restringiu muito, né? Mais pós-pandemia, limitou, a CBF limitou, as confederações limitaram, e a gente consegue, não o mascote, mas a gente consegue todo jogo do Atlético, 5 crianças irem lá, bater bola com o Galo Doido, que é o nosso mascote oficial, foi até eleito ano passado um dos símbolos aí dos mascotes, muito assistir legal. O profissional aquecer, voltar e ir embora. É muito legal. Visitar o vestiário. Isso é muito legal. É isso que eu estou falando, essa experiência. Atleta, mas o atleta tem um filho, tem um neto, tem um presidente, tem um supervisor, tem não sei o que. Tem os filhos dos atletas. Como é limitado, a gente ainda consegue 5 fazer o match day lá. Mais uma prova na prática do alinhamento. É muito legal esse alinhamento. Esse alinhamento é sensacional. É tudo. Luiz, 1 hora e blau já, sinal que foi bom o papo. Já passou de 1 hora, você estava nervoso, estava preocupado, tu viu que é um papo que a gente bate, que é bem bacana. Queria demais agradecer a tua presença, você ter aceito vir aqui hoje. Eu sei que pode parecer, trouxe o Luiz, que trabalha na licença, que está no projeto e tudo. Como eu falo, cada um que pensa o que quer, veja como quiser. Um profissional desse tamanho, cara. 1,90 m. Pelo amor de Deus, né, cara? Então, assim, cada um veja, mas esse é o nosso propósito. É mostrar o que a gente está fazendo, mostrar o que a gente quer fazer, trazer pessoas que nunca participaram de um projeto como esse, para transformar também essas pessoas e entenderem. Hoje eu sei que o Luiz tem uma visão muito além do que é ser professor dentro de uma escola, ele tem uma visão de gestor, ele tem uma visão global. É o que eu falo, professor de educação física, ele é preparado para dar aula, ele não é preparado para ter um negócio, para ter uma escola de esporte, né, para gerir, ele não é preparado para ser um empreendedor, ele é preparado para ser um professor, né? E isso não é desmerecer. A formação do professor é essa, é dar aula, né? Empreender é uma das tarefas mais difíceis. E não só para o professor, tem advogado que quer empreender que se dá mal, tem juiz que quer aprender que se dá mal. Empreender de forma geral é uma das atividades mais difíceis. É muito difícil. Então, assim, hoje você até tem faculdade de empreendedorismo, agora, recentemente. Para você entender os riscos, os negócios. E não é todo mundo que tem perfil para empreender. Exatamente. E as pessoas acham fácil, né? Então hoje a licença está facilitando a vida de quem tem esse perfil. Tem gente que a gente sabe que não tem perfil,
Nós temos um grande amigo lá em Natal, não vou citar o nome, que vira e mexe. Mano, não posso. Mandou mensagem ontem pra gente. Ele vai saber que é ele, né? Ele vai saber, um abraço grande, mas enfim, ter o perfil ou não não é uma questão de estudo. Você pode melhorar, aperfeiçoar, buscar conhecimento. Mas é apetite para risco, é aquela coisa toda que o empreendedor precisa ter. A gente fala, né? Cid, quando eu estava começando a empreender, Cid, como é que é a vida de empreendedor? Eu falei, cara, eu durmo igual criança, igual recém-nascido. Como assim? Acordo de 3 em 3 horas para chorar. Entendeu? Lembra? Sonha com o negócio. Porque não é fácil, é muito difícil. Então, assim, mas enfim, cara, obrigado pela tua presença. Vai ter a segunda rodada, você pode ter certeza disso. Daqui a 6 meses, 8 meses, a gente vai voltar aqui para falar. Até porque eu quero ver novamente aquele lance do pênalti lá na segunda oportunidade. Eu quero ver com mais calma. Vou pedir pro Fabrício fazer um frame só do contato, entendeu? Aí na segunda... O VAR já vai ter entrado em ação. Queria te agradecer não só pela presença, mas pela dedicação, por tudo que você contribuiu para esse projeto, por tudo que você trouxe, que somou muito e foi muito rico para a gente ao longo desse 1 ano e pouco que a gente está trabalhando junto. A gente durante muitos anos falou, um dia a gente vai trabalhar junto, um dia vai. Esse dia chegou e fico muito feliz de estar sendo como está sendo, de estar acontecendo o que está acontecendo. Obrigado mesmo de coração por você estar aqui. O microfone é seu para se despedir, para falar qualquer coisa que você tenha esquecido ou fazer o teu merchandising já fez aqui demais e tudo, mas fala aí tuas redes sociais, que galera, ele tá preocupado, que o Luiz falou o seguinte, eu tenho 200 seguidores, se vocês passarem o pênalti eu vou ter 100. Então o pessoal que tá assistindo, por favor, busque a rede social do Luiz, siga ele aí, tua rede social. Eu participo muito de rede social, mas eu não sei a minha rede social. Você não sabe? Não sei meu Instagram. Tem que pedir pro Fabrício botar aqui embaixo. Então é isso. Eu posto muito, é sério. Eu posto, mas eu não sei. É Luiz Freitas 03, Luiz Fernando 03. O Fabrício bota aqui embaixo. Vai botar no caractere aí no final. Enfim, agradecer vocês, né? Não é que eu estava nervoso, eu já participei de entrevistas, mas podcast é um assunto muito novo. Eu não sabia como que era a dinâmica. É um formato diferente de uma entrevista formal. Mas é mais informal, né? Como exatamente, mais leve. É mais leve. Então, por isso que eu estava um pouco tenso, digamos. Apreensivo. Mas vocês conduziram bem demais, por isso que eu fiquei à vontade, passou tão rápido. Que bom. Obrigado, Sidney, pelo convite. Obrigado, Thiago, Obrigado, a gente que agradece. Por ter aceitado, por ter me recebido tão bem, né, no caso. Agradecer o João também na licença aí. Eu estou sempre à disposição, que for melhor, que for para poder tentar ajudar, sabe que pode contar comigo. Costumo dizer, ajudar sempre, atrapalhar jamais. Jamais, isso é importante. A gente está junto. Pagar um almoço hoje? Aí, Sidney, então. Aí, peraí. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade como essa fera aí. Que hoje teremos outras feras aqui e ele vem de novo para a gente ver o VAR do gol do Romário, né? Enfim. E é isso. Muito obrigado aí. Muito obrigado. Nós estamos muito felizes com a tua presença. Tiagão, obrigado mais uma vez por essa parceria, obrigado por estar junto aí nesse projeto com a gente aí. E mais uma vez lembrando, como o Thiago falou, clica no sininho, se inscreve, não deixe de se inscrever para não perder nada. Lembrando que esse projeto só é possível, esse projeto idealizado pela Licença Esporte só é possível graças hoje aos nossos apoiadores. Quem quiser patrocinar, quem quiser trazer a sua marca para dentro desse projeto, fica à vontade, procura a gente. Manda mensagem aí no Instagram pra gente, mas lembrando que hoje ele é possível graças a Genesis Training, o sistema de gestão completo para a escola de esporte, e também a loja Museu do Flamengo, que é a loja onde a gente tem os nossos produtos aqui. Inclusive o Luiz está levando de brinde para casa a caneca do Museu do Flamengo, fica à vontade, ela é sua. Eu sei que você tem um grande espaço lá na sua prateleira para colocar ela, ou então se você quiser presentear alguém, você fica à vontade de presentear, tá bom? Obrigado mais uma vez, pessoal, um forte abraço. Semana que vem tem mais. Toda segunda-feira, às 19 horas, um episódio novo aqui no canal Licença Esporte. Um grande abraço. Valeu pessoal. Valeu.